Pablo tem comprado briga com todo mundo. Tem essa situação meio dúbia aí em relação ao Bolsonaro, que vai, não vai, faz amizade, não volta, com o filho, com o Carlos Bolsonaro, que eles se ofenderam e, de repente, já estão se conciliando novamente. Agora, ele está comprando briga com toda essa base de apoio, pelo menos uma parte da base de apoio de Ricardo Nunes, e também com a esquerda. No caso dele ser eleito prefeito de São Paulo, você não vê um desgaste imenso que ele poderia sofrer e que São Paulo não seria trampolim para ele conseguir subir mais, porque ele não teria apoio da Câmara, ele poderia governar sozinho. A gente vê falhas imensas em programa de governo dele, ele não tem base, ele não tem experiência, e muitos analistas têm chamado a atenção, e que eu tenho conversado, para o fato do histórico de quem foi prefeito de São Paulo de não ter conseguido avançar muito. O Dória chegou ao governo de São Paulo, mas ele parou por aí. Nós tivemos Marta Suplicy, não conseguiram se alçar. O próprio Haddad não conseguiu, na candidatura dele à presidência, ele seguir adiante, ele não foi sequer reeleito, era um contexto diferente na época. Mas São Paulo não tem um histórico de levar as pessoas muito longe. Por exemplo, a presidência da República. E ele teria essa questão adicional de, exatamente por ele estar correndo à margem da política, no caso dele ser eleito, ele tem uma dificuldade enorme para governar. E os projetos dele são difíceis de serem viabilizados. Ele tem ideia de teleférico, ele quer gerar mais emprego do que a gente tem de desempregado aqui em São Paulo, ele quer dar a casa bem acabada para todo mundo, janela, porta, para todo mundo que está na periferia. As ideias assim são mega ideias que podem convencer o eleitorado, mas quando você, na prática, TCU pode barrá-lo, ele vai ter que passar por muitas leis. Ele fala de coisas, inclusive, que são ilegais de se fazer, que ele teria que respeitar a legislação nacional. Então, eu queria ver nesse contexto. Ele pode chegar a ganhar, tem esse risco, né, dele ser eleito prefeito de São Paulo, mas e depois? É uma coisa trágica o que São Paulo está produzindo, mas é a expressão do que vai acontecer com o Brasil amanhã. Se esse é a eleição para prefeito de São Paulo, ele se elege presidente da República, ele destrambelha o processo político eleitoral brasileiro nesse nível. E aí veja o que nós estamos fazendo uma aposta num despotismo esclarecido do judiciário. Também não é por aí estando profundamente o povo brasileiro. Com base nisso que o Ciro falou, que é o seguinte, isso de que a sequência, né, de novos debates, que isso vai esvaziando e as pessoas vão cansando, enfim, pelo fato dele não ter projeto nenhum, quer dizer, eu acho que o projeto dele de urbanismo é montar um prédio lá, um arranha-céu. O que ele vai fazer com aquele arranha-céu, eu não sei, mas é o projeto dele de urbanismo. A Smart City são os teleféricos. Quer dizer, isso não vai, ele não tem retórica. O que ele tem são essas coisas de internet e que vai acontecendo. Por exemplo, no debate passado, antes do nosso, ele pegou a carteira de trabalho e mostrou ali. No nosso, ele ficou fazendo aquelas gaiatices ali na tela dividida, o que eu achei muito grosseiro, eu achei até que muito, sei lá, eleitor dele pode ter achado isso. Ô, Mara, só um adendo, muita gente criticou essa tela dividida, estava na regra, por isso foi mantido no debate, né, Mara? Só é importante dizer isso, fazia parte do que foi acordado, né? Exato. Então, e não adianta, quer dizer, na próxima reunião de estabelecer debate, certamente vai se colocar, não pode fazer gaiatice na tela dividida. Porque assim, a gente colocou ali, não pode mostrar coisa por causa do negócio da carteira de trabalho, aquelas coisas. E ele vai inventar outras coisas, ele sempre vai inventar. A minha pergunta para você é, não tem capacidade desses marqueteiros lidar? A única candidata que eu estou vendo que está enfrentando esse cara, Ciro, é a Tabata. A Tabata está puxando ele para a briga ali. Ela pega e fala e mostrou que ele é bandido e não sei o que e tal, e vai lá e enfrenta ele. Eu estou de acordo, Mara, mas a questão básica é o seguinte: se você não qualificar, sabe, de que a política feita com correção, com decência, com competência, com equipe, etc., é a única saída, vai ficar só na negação. E isso aperfeiçoa a tática do cara. É só isso que eu estou querendo explicar.
políticos não vão conseguir enfrentar esse cara, vão ficar nesse nervosismo, nessa loucura que ficam. Que o que me pareceu é que eles estavam morrendo de medo do cara. Veja, Mara, começando pela tua primeira pergunta, né? Primeiro, eu não sou otimista a ponto de acreditar que as pessoas vão cobrar propostas do Pablo Marçal. Acho que não é por aí. Ninguém vai cobrar a proposta do Pablo Não. Marçal. As pessoas vão cobrar do Pablo Marçal um discurso que tenha começo, meio e fim. E esse discurso pode ter um esgotamento. Assim, o que eu estou vendo é o seguinte: esse show, esse espetáculo que ele protagoniza, eu não estou discutindo aqui a qualidade dele, nem o conteúdo dele, ele tem aderência. A minha dúvida é até onde vai a aderência, se uma repetição exaustiva desse espetáculo não gera um cansaço e uma desconfiança do eleitor. Eu acho que esse é o ponto. Agora, não podemos subdimensionar a capacidade dele criar eventos. Ele é um cara que se fez financeiramente, pessoalmente, como produzindo eventos, produzindo factoides, né? Então, não acredito que ele vá deixar. Aliás, ele anunciou ontem, depois do debate, uma conversa ali de corredores saindo do Estúdio da Gazeta, que se preparem que vem muito mais por aí. Então, de fato, deve ter uma indústria ali de novos fatos políticos que ele vai criar, políticos ou não, para incendiar esse ambiente. Agora, quando você começa a confrontar o candidato com uma repetição do mesmo modelo, que é um modelo que, de certa... um desprezo, não é só desprezo pela política, que eu acho que o desprezo pela política muitos brasileiros nutrem, né? É um desprezo pela civilidade, né? Que eu vejo ontem, muitas pessoas me procuraram para dizer assim, peraí, eu acho que eu até estava pensando que de fato ele era o cara melhor para enfrentar a esquerda, mas eu de fato não me senti confortável naquele debate. Então esse desconforto, quanto mais for reproduzido e desnudado, eu acho que pode ajudar o eleitor a decidir. Agora, voltando à sua última pergunta, que eu acho que é mais importante, porque aí não é só análise, é um pouco assim, o fato de eu estar lá ontem me ajudou muito na apuração, devo confessar que eu falei com todas as campanhas o tempo inteiro, né? Eu vi hoje muita gente criticando o Datena, dizendo que o Datena caiu na pegadinha do Pablo Marçal. E eu vou trazer um pouco de informação para contrastar com análise, tá? O Datena foi ao debate ontem instruído e preparado para confrontar o Marçal até onde fosse possível. E se fosse necessário, que chegasse com o dedo em rixa dele. Ele foi preparado. Se você for olhar, ele já começa falando na primeira intervenção do risco à democracia, que esse sujeito é um risco à democracia. Ele estava lá muito preparado para esse embate. E na minha avaliação, a modesta avaliação, o Datena está sofrendo um ataque especulativo à sua candidatura virulento, ele está despencando nas pesquisas. Ele ontem encontrou um sentido para ele continuar na campanha. Encontrou um sentido para seguir na campanha, porque ele mesmo, depois, no bastidor, ele falou, poxa, eu me senti... Estava entalado esse negócio. Então, assim, esse meu confronto quase físico com o Pablo Marçal me colocou deu o lead do debate, né? Foi o lead do debate do Datena, que é um personagem que estava para ser ultrapassado pela tábua nas pesquisas. Se vai acontecer mudança eleitoral ou não, intenção de voto, não sei. Mas o fato é que ele reforçou um posicionamento que é importante nesse momento, em que os candidatos não sabem como reagir ao outsider, que está lá incendiando o debate, e vem um candidato fisicamente se dispõe a ir para o embate, né? Assim, e é claro que a gente não torce para que exista um confronto físico, mas eu acho que ele se mostrou resiliente a essa dificuldade da política de confrontar o discurso do Marçal. É o seguinte, eu estou até acompanhando aqui os comentários nas redes sociais, Ciro, sabe que eu sinto muito aquela blindagem daquele pessoal que idealiza político, né? Que tem aquela paixão, assim, vira mito. Então, nós já temos Lula, nós temos Bolsonaro, nós temos agora Pablo Marçal aqui em São Paulo, e as pessoas acabam não tendo um discernimento para ver o que é certo e o que é errado. Então, tudo que a pessoa faz, ela está correta, é isso mesmo, tem que ir lá e tem que bagunçar o debate, não tem que ter discussão política. E uma coisa que eu senti no Pablo, mesmo quando a gente fez em entrevistas individuais e sabatinas, é que ele busca pontos fracos das pessoas. Que nem o Zambelli estava falando da questão do Datena, eu senti o Datena efetivamente muito nervoso,
sabe? Eu estava do lado dele, eu fiquei inclusive preocupada dele ficar nervoso demais, mas eu acho que ele queria contar aquela ligação que houve do Pablo para ele, para eles fazerem talvez uma aliança de críticas, um contra o Boulos, outro contra o Ricardo Nunes, e ele falou que ele não faria, ele queria colocar essa situação. Mas as pessoas, por exemplo, me criticam, as críticas que eu estou recebendo, que eu estou lendo aqui do lado, é que eu era parcial. Né? Para alguns eu até respondi, porque eu não gosto de ficar quieta em rede social, não consigo passar batida. Eu falei, eu estava torcendo para quem? Se eu foi dar direito de resposta para todo mundo, se todo mundo que provocou levou bronca, sabe? Teve chamada, teve advertência, teve reclamação. Então eu falo, para quem? Então você cobrar alguma coisa do Pablo Marçal virou aquela história, ela é contra, ou você é contra ou você é a favor. Agora, não me diz exatamente como. Eu falei, para quem que eu estava? Quem que eu estava protegendo? Né? Porque eu ainda estou tentando buscar, porque nós sofremos pressões de quase todas as equipes. E tem essa preocupação. É aquela história, assim, me dá a impressão que o Pablo Marçal consegue, ou ele tenta entrar na mente da pessoa para pegar aquele ponto fraco e, na hora do debate, a pessoa se sente acuada. E se sente acuada antes do debate. É um negócio muito complicado Denise, em relação aos outros candidatos. Denise, eu sou um espectador, eu tenho essa minha vivência toda e tal, mas eu sou um espectador e estou transitando para o jornalismo. Você ontem foi absolutamente impecável. Agora, deixa eu lhe dizer, o grande jornalismo comercial brasileiro está servindo de bandeja para o tal cidadão aquilo que ele quer. Porque essa grande mídia representa esse establishment que ele, sendo parte dentro, parte orgânica, ele tem 200 milhões de reais no banco, sabe? Parte da classe por caminhos absolutamente inescrupulosos e tal. Mas ele vai na Globo, por exemplo, a arrogância e os jornalistas da Globo partiram acima dele, ele saiu de lá consagrado, quase que eu fico feliz. Quase fico feliz de ver aquela arrogância desse jornalismo, sabe, pedante, em que se transformou essa grande elite do jornalismo comercial. Ontem, definitivamente, ninguém é capaz, não foi isento e correto. Ninguém. Agora, se você vai ver, pega de novo, para você ver o que a sabatina dele na Globo News foi uma vergonha para o jornalismo brasileiro.